considerados, não é, de interesse local. Então, combina essa reserva de campo específico, nem sempre exclusivo, mas apenas privativo, possibilidade de delegação. Então, artigo 22, parágrafo único, diz que existem áreas comuns que se prevê a atuação paralela da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, nos termos do artigo 23. Onde é que vai acontecer isso? Por exemplo, direito ambiental, né? Por exemplo, direito de trânsito, né? Que a União legisla, o Estado legisla e o município legisla. Então, alguns temas de competência legislativa, né, é privativo, mas não é exclusivos, né? Então, nem sempre os temas são privativos da União, privativo do Estado e privativo no município. Então, muitos dos temas são o exclusivo da União, exclusivo do Estado, exclusivo do município. Alguns temas são privativos, né? Significa dizer o quê? Que existe a legislação geral da União Federal, a legislação específica do Estado e a legislação de interesse local. Os dois exemplos que a gente cita é direito ambiental, onde existe a legislação federal, a legislação estadual e a legislação municipal local, que pode tratar de direito ambiental também, respeitada a legislação federal e estadual, certo? A legislação de trânsito é outro exemplo. Existe a competência da União, a competência estadual e a competência municipal, certo? Então, áreas comuns que se prevêem atuações paralelas da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, nos termos de artigo 23. E setores concorrentes entre a União e Estados, né, que a competência para estabelecer políticas, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto que se refere aos Estados e até aos municípios a competência suplementar. Então, em algumas competências de política pública, a competência para estabelecer diretrizes gerais é da União e a competência suplementar é do Estado, regra geral, e em alguns casos do município também para interesse local. Então, o que vai determinar a competência municipal? Interesse local. Se não estiver envolvido interesse local, o município não pode legislar, certo? Então, em alguns casos, vamos ter uma competência exclusiva, onde é só da União, só do Estado e só do município, e outras competências privativas, mas no caso de competência privativa, a legislação geral é da União, a complementar ou suplementar do Estado, e o município vai legislar localmente para interesse local, no seu território. Essa legislação só vai valer no território do município, certo? Então, a federação tem essas características. Quais são elas? A autonomia dos entes, artigo 1º caput e artigo 18 da Constituição Federal, que prevê o quê? Tríplice capacidade de que os mesmos possuam governo próprio, administração própria e organização própria. Isso é previsto especialmente no caso do Estado, né? Que a gente vê que a federação de primeiro grau, que seria a União e os Estados. Nossa federação é de segundo grau, ou tripartite, né? Ou tridimensional. Ela vai prever 3 entes federativos, a União, os Estados e o município, né? E o Distrito Federal, que é um ente especialíssimo, que tem a competência municipal e estadual, que a gente já viu por quê, não é? Então, não na nossa organização dos poderes que compõem a União, existe a União, o Estado e os municípios. Existem competências que são privativas da União, privativas do Estado e privativas do município. E tem competências exclusivas, né, da União, dos Estados e do município. Nessa onde existe uma complementariedade, a legislação geral de competência da União, a legislação complementar à regra geral do Estado, e localmente o município também pode legislar, né? Sendo que nessas competências onde existe a cooperação e competências que se entrecruzam, os limites não são específicos. O que vai acontecer é que, quando a legislação federal for muito geral e muito específica,
pouco vai caber à legislação estadual dispor alguma coisa e nada vai caber ao município dispor, porque a legislação federal já dispôs da maior parte. A estadual complementou, exerceu sua competência complementar, e de interesse local, nada restou para o município legislar, certo? Existem as competências exclusivas, aí é só cada ente que pode exercê-lo. Nas competências exclusivas da União, só a União pode legislar. Na competência exclusiva do Estado, só os Estados podem legislar. E na competência exclusiva é numerada pela Constituição Federal, porque a competência municipal é numerada. A competência da União é numerada. E a estadual é o que sobra. O que não foi de competência da União, regra geral é de competência do Estado. E as competências da União e do município são enumeradas, não é? Como a Constituição enumera várias competências na União, a União tem uma maior quantidade de carga de competência administrativa, não é, do que os estados e os municípios. Foi assim o desenho da Carta Constitucional, buscando uma tutela dos interesses do Estado através dos poderes da União e do município, certo? Então, nosso Estado ele foi criado com a descentralização de cima para baixo, né? Centrífuga, ela foi caindo, e não centrípoda, que foi dos estados abrindo mão, como aconteceu nos Estados Unidos, certo? Então, diferenças de soberania. Os municípios do Distrito Federal não possuem o mesmo grau de autonomia dos estados. No federalismo tricotômico, que é o nosso, com 3 manifestações de poder, local, regional e nacional, em vez de 2, como o federalismo clássico, que é União, né? Ou seja, federal e estadual, que é do nacional e regional, que é o norte-americano. Então, o norte-americano tem a União e os estados. Os municípios existem, mas eles são quase que extensões administrativas do estado. Tem uma certa independência, mas independência administrativa. Alguns cargos são nomeados, né? E isso vai variar muito de estado para estado, porque, como já foi dito, existe uma autonomia legislativa, constitucional, cultural nos Estados Unidos, porque a federação foi feita de baixo para cima. Ou seja, os estados pegaram uma parte pequena de sua autonomia, de sua soberania e deram para a União, certo? A descentralização política significa que a divisão do poder público no espaço territorial será realizada através da repartição constitucional das competências. Então, de acordo com os artigos 21 a 24, 25 e 30, a Constituição delimitou a esfera de poder interno de cada um dos entes. Então, as competências do Estado, da União e do município, né, estão delimitadas. E quais dispositivos? Artigo 21 a 24, artigo 25 e artigo 30. Então, a Constituição delimitou nesses artigos a esfera de poder interno de cada um dos seus entes, certo? Então, características da federação: autonomia dos entes, não é? Que é a tríplice capacidade de governo próprio, administração própria, organização própria e administração própria e organização própria através de suas próprias leis, certo? É diferente de soberania. Os estados têm autonomia, eles não têm soberania, nem o estado e muito menos os municípios. Eles têm autonomia. Os estados, nos termos da Constituição Federal, nos termos da sua Constituição Estadual, e os municípios nos termos da Constituição Federal, né, e nos termos da lei orgânica. Então, tanto o Estado como o município, na nossa federação tricotômica, não é? Que a nossa federação tem 3 entes de poder: a União, não é? Poder federal, poder estadual e poder municipal. E a organização clássica da federação geralmente só tem 2 poderes, como é, por exemplo, os Estados Unidos: a União e os estados. Os municípios existem, mas na maioria dos estados tem uma competência relativizada e uma autonomia política muito restrita, certo? Eles quase que não legislam, né? Eles têm a legislação deles de direito urbano, de localização de alvará, mas é uma competência restrita, né? E é um fenômeno que se repete na nossa federação tricotômica, onde os municípios têm uma competência restrita de interesse local, certo?
Então, federação. Quais são as características da federação? Inexistência de direito de sucessão, de retirada, né? Significa dizer o quê? Que na federação não existe possibilidade de um do Estado pedir para sair, porque a federação é indissolúvel, é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, nos termos do artigo 1º da Constituição Federal, o vínculo que une dentro da federação é indissolúvel. Então, ressalta que o direito de secessão é permitido nos Estados confederados. A gente não é uma confederação, a gente é uma federação indissolúvel. Existência de bicameralismo, Congresso Nacional, que tem a Câmara de Deputados e o Senado Federal, Câmara de Deputados, que é o representante do povo, e a Câmara de Deputados, que representa os interesses dos estados, mas que também é eleito pelo povo e também representa, né, o interesse popular. Então existe um bicamerismo. O Congresso Nacional tem uma Câmara de Deputados e o Senado Federal. A Câmara de Deputados, em regra, representa a vontade popular, não é, de cada um dos estados, e o Senado representa o interesse dos estados, mas também é eleito por voto popular, voto censitário. Então os órgãos representam a vontade dos entes federativos na formação das leis centrais. No Brasil, esse papel foi destinado ao Senado Federal nas formas do artigo 46, e o Senado não representa os territórios nem os municípios, não é? Rigidez constitucional significa o quê? Que protege a competência de vários entes federativos. Então, sua autonomia e a própria estabilidade da federação como um todo é rígida. Então, se distribuiu a competência de uma forma, foi exaurida, não existe alteração dessas competências. Pode existir emendas constitucionais, mas, regra geral, não pode existir emenda para abolir a forma federativa, para abolir os estados, para abolir os municípios, para abolir as competências estaduais, as competências municipais. Essas competências, elas podem ser alteradas, mas não podem ser extintas, certo? Porque a Constituição assim delimitou através das cláusulas pétreas. Lembra? Poder constituído originário pode tudo, que é ilimitado, e o poder derivado, ele só pode o que a Constituição permite, porque ele vai fazer emenda constitucional nos termos da própria Constituição, certo? Existe a existência de um órgão judicial na federação para resolver eventuais litígios entre os entes da federação, sendo o STF essa função na forma do artigo 102, inciso 1º, F da Constituição Federal, ou seja, sempre que existir conflito entre os estados e a União, quem vai resolver? O STF, resolvendo se a razão está com o estado, está com a União ou com nenhum dos dois, não é? Vai ter uma decisão inovadora com relação ao conflito. Então, toda vez que tiver conflito entre o Estado e a União, não é? Quem resolve é o STF, nos termos da Constituição Federal. Por fim, a existência de um mecanismo de defesa para a proteção do Estado, consistindo na intervenção federal nas formas do artigo 5º, né? E artigo 34 e artigo 38 da Constituição Federal.